Na verdade, a ideia do projeto Radar Virtual, quando a gente começou, não tinha nem esse nome, né? Na verdade, surgiu com a ideia de usar o PlayStation, né? Aquela plataforma de dança, para trabalhar com o paciente, né? E, na verdade, assim, a gente buscava há muito tempo uma outra modalidade que pudesse complementar, né? O que a gente trabalhava em físico e que, às vezes, a gente passava muito tempo e os pacientes eles perdiam um pouco da motivação, né? Então, existem pacientes que passam longos períodos em fisioterapia e um dos grandes problemas que a gente tinha era justamente essa questão de perder a motivação, né? E conseguir perder um pouco de aderência ao tratamento. Então, a gente procurava alguma coisa que realmente pudesse manter essa motivação, né, do paciente para que a gente tivesse uma melhor resposta, né? Apesar do longo tempo, não só para a parte convencional. E foi quando surgiu essa história do PlayStation, né? A gente uma vez passou no Game Station, achou interessante e achou que aquilo ali a gente poderia usar para dentro de terapia. E aí compramos o equipamento, na verdade, assim, foi feito comprado mesmo da gente, do nosso bolso, a gente, na verdade, queria ver se aquilo serviria. E aí começamos, né? O primeiro projeto ele começou a rodar em 2008. E a gente viu que teve uma resposta muito boa, né? Na época, o primeiro grupo foi o grupo que tinha feito a cirurgia da reconstrução do ligamento cruzado anterior, né? E como um tratamento complementar, a melhora da equilíbrio, a melhora da propriocepção do paciente. E aí nós introduzimos realmente a realidade virtual. Foi quando apareceram os primeiros artigos científicos, né? Nós buscamos e encontramos o termo realidade virtual. Né? A partir daí, a gente ficou acompanhando, né? Vendo que realmente o videogame ele poderia ser uma arma, né? Assim, uma ferramenta importante para a gente dentro da reabilitação. E ficamos buscando outras coisas quando apareceu o Wii. Todos nós participamos desse processo de escolha de jogos, de conhecimento do Wii. E a coisa assim, foi feita meio que a gente experimentando, né, um pouco dos jogos, tentativa e erro. Eu sempre joguei videogame e tal, eu tinha um pouco de gosto, eu tinha um pouco de conhecimento assim, dos videogames. E na tentativa e erro, a gente foi vendo, a gente foi estudando o videogame e foi vendo o melhor jogo que se enquadrasse, que se adequasse à população que a gente queria atingir. Que no meu caso eram pacientes hemiparéticos e no caso do trabalho do projeto das meninas eram pacientes amputados. E aí foi basicamente assim, foi na tentativa e erro, experimentando que a gente chegou a escolher o jogo e que a gente queria trabalhar. Então, primeiro, não é todo paciente que pode fazer a terapia. Então, existem algumas coisas, então, por conta da movimentação, gera um pouco de ansiedade e tudo. Então, por exemplo, o paciente que tem distúrbios hemodinâmicos, tem, por exemplo, uma pressão arterial que ela não é controlada, tá? Então, normalmente a gente não inclui nesse tipo de tratamento. Ele precisa fazer um tratamento prévio para que depois ele possa ter. Outra coisa, pacientes com história de convulsões, né? Então, também eles não são indicados por conta da alta estimulação, né? Então eles não podem, porque de repente, assim, por essa estimulação, eles de repente podem desencadear, eles não têm controle e eles podem desencadear uma crise convulsiva, cair, ter outros problemas. Pessoas, por exemplo, na verdade a nossa pesquisa inicial foi com equilíbrio, tá? Mas a gente pode trabalhar com membro superior, com outras coisas. Então, na verdade, a gente tem objetivos, né? Que a gente quer cumprir aqueles objetivos. E aí a gente tem que ver quem é que se enquadra, né? Ou seja, quem é possível de chegar àqueles objetivos e se ele tem condições para aquilo. Né? Então é por isso que a coisa inicial realmente são as avaliações. Né? Então a gente faz toda essa avaliação, a gente realmente leva um tempo, né? A gente pede realmente uma sessão para fazer isso, para que seja uma forma segura para o paciente. Depois que a gente faz toda a parte de avaliação, como a Tassiana falou, geralmente a gente determina um protocolo, né, de quantas sessões a gente
gostaria que o paciente tivesse para ver algum resultado. Então, no nosso caso, nossa pesquisa, ele realizou 10 sessões. Então, inicialmente, ele chegava, a gente aferia a pressão arterial dele, frequência cardíaca e respiratória. Estando nos padrões, a gente começava a fazer o exercício, fazia uns 10 minutos de exercício com ele, depois ele sentava, descansava, a gente reaferia, né, os sinais vitais do paciente, depois ele retornava e fazia mais um tempo de exercício, completando meia hora, né, 10 minutos, descansava, mais 10, descansava, mais 10, e aí no final reavaliava de novo os sinais vitais e aí acabava a sessão. Durante o período que ele estava em cima da plataforma, com critério de estudo, né, e a gente estava tratando para reabilitar, ver o que ele ganhava em equilíbrio, a gente se posicionava ao lado do paciente como critério de segurança, né, utilizando também tapetes emborrachados ao redor da plataforma para evitar qualquer risco de queda. Era um dos critérios, um dos benefícios que a gente proporcionava ao paciente na nossa pesquisa para manter o máximo de segurança que ele poderia ter durante a realização dos movimentos em cima da plataforma. No caso, é mais ou menos isso que a Marília falou, porque assim, a gente tem que lembrar que a gente estava trabalhando com o paciente com maior equilíbrio, pacientes mais suscetíveis à queda. Então, a gente tinha que fazer tudo de uma forma que ele se sentisse seguro, a gente não inibisse os movimentos dele, mas que ele se sentisse seguro. Então, por isso que era a necessidade de um ambiente mais aberto, emborrachado, né? A gente estava bem próximo, como você viu, que era exatamente assim como a gente executava com eles, que é para dar essa segurança e ao mesmo tempo uma liberdade para eles, né, poderem executar, fazer os exercícios. Para você ter acesso à clínica, é preciso ter primeiro um diagnóstico médico, né, um encaminhamento médico. A gente recebe pacientes vindo de serviços públicos, de alguns serviços mesmo privados, mas que os médicos conhecem o nosso trabalho, né, aqui na clínica, conhecem a supervisão, a qualidade de supervisão dos professores são capazes de fornecer, a capacidade dos nossos alunos em atender bem e a estrutura que realmente de 1 ano e meio, 2 anos para cá, tem sido feitos vários investimentos, né, na melhoria da condição da prestação de serviço à comunidade. Então, trabalhamos basicamente com pessoas vindas de vários lugares, porém muito predominantemente a comunidade da Mostardinha, né, Madalena, que é onde nós estamos mais próximos. Além desse trabalho realizado aqui dentro da faculdade, nós também prestamos alguma assistência na própria comunidade, através de disciplinas como geriatria, que nós trabalhamos dentro dos lares geriátricos, o trabalho ligado também à fisioterapia preventiva, que nós trabalhamos em escolas próximas, em centros comunitários, né? Então, há uma variedade muito grande de prestação de serviço.